Aquilo que aconteceu às 3 da manhã não era humano. Eu me lembro daquele instante como se estivesse acontecendo agora. Como se a escuridão daquela madrugada ainda tivesse grudada nas paredes da minha mente. Como se o frio daquela presença ainda estivesse passando pela minha pele. Nada na minha vida me preparou para o que eu vi. Para o que eu ouvi e para o que tocou a minha alma naquela hora em que o mundo inteiro dormia, 3 da manhã. Horário em que a cidade silencia, em que a luz perde a força, em que os pensamentos se tornam mais altos do que deveriam, em que o espiritual começa a atravessar o natural, e eu estava ali, sozinho, sentindo um peso que não sabia explicar, como se algo estivesse me observando do lado de fora da minha própria consciência. Eu não conseguia dormir. A casa estava inteira mergulhada num silêncio pesado, o tipo de silêncio que parece respirar. Me virei na cama, tentando encontrar alguma posição confortável, mas era como se algo me puxasse para um estado de alerta, como se eu estivesse sendo acordado por algo que não queria que eu dormisse. Foi aí que eu percebi que o ar do quarto estava diferente, mais frio, mais denso, mais pesado. Eu tentei ignorar, tentei fingir que era apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era real, absurdamente real. Então, no exato momento em que o relógio marcou 3 horas, eu ouvi. Não foi um barulho normal, não foi o vento, não foi a madeira rangendo, não foi nada natural. Foi uma voz baixa, rouca, quebrada, como se saísse de um lugar onde a vida não existia. Ela não vinha da porta, não vinha da janela, não vinha de lugar nenhum que eu pudesse identificar. Ela simplesmente apareceu. A voz sussurrou meu nome, lentamente, arrastado, como se cada sílaba tivesse peso, como se estivesse sendo empurrada de um lugar onde som e humanidade não combinam. Meu corpo inteiro congelou. Não fui eu que decidi ficar paralisado. Meu corpo reagiu sozinho, como se minha alma tivesse sido arrancada por um segundo e depois devolvida. Meus olhos ficaram abertos demais, minha respiração ficou curta, meu coração batia como se quisesse fugir de dentro de mim. Aquilo não era humano. Eu sabia, eu sentia. Era uma presença que não pertencia a este mundo. Uma presença que não tinha calor, que não tinha vida, que não tinha limites de espaço. A voz repetiu meu nome outra vez, agora um pouco mais perto, como se estivesse atrás de mim. Como se estivesse soprando no meu ouvido. Eu senti o ar frio bater no lado do meu rosto. Eu senti a pele arrepiar, como se garras invisíveis tivessem deslizado por ela. Minha vontade era gritar, correr, levantar, acender todas as luzes da casa, mas eu não conseguia mover um único dedo. Era como se algo tivesse colocado peso sobre meu peito, como se tivesse prendido minha alma na minha própria carne. O relógio continuava marcando o mesmo minuto, 3:00. Era como se o tempo tivesse congelado junto comigo. A voz então mudou. Ela não disse meu nome. Ela começou a imitar a minha própria respiração. Era como se estivesse tentando copiar a vida, como se estivesse aprendendo a existir. O som era irregular, quebrado, cheio de pausas estranhas entre cada inspiração. Eu sentia que aquilo estava me observando sem olhos, me analisando sem rosto, tentando entender quem eu era, como eu funcionava, como poderia acessar algo dentro de mim. A temperatura do quarto caiu de novo. Meus dedos começaram a doer, como se estivessem mergulhados em gelo. Então veio o pior, o som de passos. Passos lentos, pesados, arrastados, mas não no chão, no telhado. Como se algo estivesse caminhando acima de mim, explorando a casa, procurando uma maneira de entrar. As madeiras não rangiam como rangem quando uma pessoa pisa. Era diferente. Era mais pesado. Era irregular. Era como se o peso não fosse distribuído como de um corpo comum. Como se aquilo tivesse uma forma que não fazia sentido no mundo natural. Meu coração estava tão acelerado que eu podia ouvir o sangue pulsando dentro dos meus próprios ouvidos. Os passos pararam, exatamente acima de mim. Exatamente no mesmo ponto onde eu estava deitado. Cada célula do meu corpo me dizia que eu não estava sozinho. Que algo estava ali. Que algo estava me caçando. Eu não podia ver, mas podia sentir. Era como se a escuridão tivesse ganhado consciência. 3 da manhã, o horário em que a fronteira entre mundos fica mais fina, o horário em que aquilo que existe no invisível encontra brechas para atravessar, o horário em que alguns ouvem o que não deveriam ouvir. Eu respirei fundo, tentando encontrar força, mas a voz voltou. Dessa vez, não disse meu nome. Ela disse: "Eu achei você." E foi aí que eu entendi. Aquilo não tinha vindo lá de fora. Não tinha vindo do telhado. Não tinha vindo da porta. Aquilo estava dentro do quarto. Dentro do ar. Dentro da minha mente. Dentro do espaço que circunda a alma. E quando eu finalmente consegui mover os olhos, apenas os olhos, eu percebi que o canto mais escuro do quarto
estava mais escuro do que deveria. Era como se a sombra tivesse profundidade, como se fosse um lugar, como se fosse uma porta para algo muito maior, muito mais profundo, muito mais perigoso do que qualquer coisa humana. E então, algo se moveu lá dentro. Algo que não tinha forma definida, mas tinha presença. Uma presença que esmagava a minha respiração, que distorcia o silêncio, que parecia se alimentar do medo que crescia dentro do meu peito. Eu tentei fechar os olhos, mas não consegui, porque ela falou de novo: olhe para mim. E quando a sombra avançou um pouco, eu vi algo que nunca mais consegui esquecer. Aquilo que eu vi naquela sombra não tinha explicação, não tinha lógica, não tinha nada que pudesse ser comparado com qualquer coisa deste mundo. Não era um rosto, não eram olhos, não era uma figura humana. Era como se a própria escuridão tivesse se condensado, ganhado peso, adquirido consciência e agora me observasse com uma fome que não era física, mas espiritual. A sombra pulsava, como se respirasse. Cada pulsação fazia o ar tremer, como se ondas invisíveis atravessassem o quarto. E cada vez que ela pulsava, eu sentia uma dor fininha, quase imperceptível, dentro da mente. Como se pensamentos estranhos tentassem entrar nos meus. Eu queria desviar o olhar, mas a sombra prendia minha atenção como se tivesse ganchos invisíveis puxando meus olhos, obrigando-me a olhar para dentro daquele breu que parecia vivo. A voz falou novamente, mas dessa vez não veio do ar, não veio do quarto, veio de dentro de mim. A sombra parou no meio do quarto, exatamente entre mim e a porta. Era como se estivesse bloqueando minha única saída. Então, pela primeira vez, algo dentro dela brilhou. Um brilho fraco, como um ponto minúsculo de luz vermelha, piscando no centro daquela escuridão densa. A luz piscou uma vez, depois outra, cada vez mais forte, até que percebi que aquilo não era luz. Eram olhos. Não olhos humanos. Eram olhos que não tinham íris, não tinham pupila, não refletiam nada. Apenas queimavam num vermelho morto, sem vida, sem alma. Os olhos se abriram mais. E quando abriram, eu ouvi novamente meu nome. Mas dessa vez, não foi um sussurro. Foi um som distorcido, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, cada uma em um tom diferente. Cada uma arrastando a palavra, como se estivesse puxando algo dentro de mim. Meu corpo finalmente conseguiu se mover, mas não como eu queria. Minha mão se levantou sozinha, como se alguém tivesse puxado meus tendões por dentro. Eu tentei puxá-la de volta, tentei forçar meu braço a descer, mas era inútil. Minha mão continuou subindo, devagar, tremendo, apontando diretamente para a sombra. E quando minha mão ficou estendida, a sombra imitou o movimento. Um braço escuro, deformado, como se fosse feito de fumaça comprimida, saiu do centro da escuridão, seguindo exatamente o mesmo gesto que eu. A mão, se é que podia ser chamada assim, era longa demais, fina demais, com dedos compridos que se esticavam como se fossem feitos de borracha, mas eram rígidos como pedra. Ela estendeu o braço em minha direção. E no instante em que aquele dedo alongado apontou para mim, eu senti uma pressão esmagadora no peito, como se algo estivesse empurrando o meu coração de dentro para fora. Eu tentei gritar. Nada saiu. Tentei me mover. Meu corpo não respondeu. A sombra deu um passo para frente, ou o que parecia ser um passo, e quando fez isso, os olhos vermelhos brilharam mais forte, como se estivessem me analisando profundamente, como se estivessem me estudando, como se cada batida do meu coração fosse uma informação que ela absorvia. A temperatura caiu ainda mais. Meus ossos doíam. Minha pele queimava pelo frio, e então a sombra falou outra vez. Você me chamou. Eu não entendi. Eu não tinha chamado nada. Eu não tinha pedido por aquilo. Eu não tinha desejado aquela presença. Mas a voz, agora distorcida, repetiu. Você abriu a porta. Meu coração quase parou. A sombra deu mais um passo. E dessa vez eu senti o chão vibrar, como se algo gigantesco tivesse se aproximado. A escuridão começou a subir pelas paredes, como se estivesse tomando conta da casa inteira, como se tudo tivesse sendo absorvido. A luz do corredor apagou sozinha, o abajur desligou. Meu celular, que estava carregando, simplesmente desligou como se tivesse sido drenado. E algo dentro da sombra começou a mudar de forma como se estivesse se preparando para mostrar o que realmente era. A sombra começou a mudar diante dos meus olhos, como se estivesse se esticando, deformando, reorganizando sua própria existência. E o pior de tudo é que ela fazia isso sem emitir som algum, como se o ar estivesse sendo absorvido por ela, como se todo ruído tivesse sido engolido por aquela presença. A escuridão parecia escorrer das paredes como tinta preta descendo
lentamente, convergindo para ela, alimentando-a, fortalecendo-a, tornando-a mais densa, mais definida, mais real. O ponto vermelho, que antes parecia ser um olho, começou a se multiplicar. Como se dentro da sombra, várias outras presenças despertassem ao mesmo tempo. Primeiro 2 olhos, depois 4, depois 6, todos abrindo devagar, cada um com aquele brilho fraco e morto, como brasas apagadas tentando reacender. Cada olho piscava em momentos diferentes, criando um ritmo irregular que deixava o ambiente ainda mais insuportável. Era como se cada um daqueles olhos me observasse de um ponto diferente da minha alma. E então, pela primeira vez, ela tentou falar algo mais longo. E a voz que saiu não foi apenas distorcida, não foi apenas pesada, não foi apenas grave. Ela veio como um lamento arrastado, como se centenas de sussurros fossem comprimidos em uma única frase. Ela disse: "Você abriu o que não deveria." Minha garganta se fechou. Eu tentei negar, tentei pensar em qualquer coisa que explicasse aquilo, mas a verdade é que eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mesmo sem admitir. Porque naquela noite, antes de deitar, eu havia sentido algo estranho. Uma sensação de ser observado, uma sensação de não estar sozinho, uma vontade inexplicável de olhar para o escuro do corredor, como se algo me chamasse de lá. Eu havia sentido a necessidade de deixar a porta do quarto entreaberta, mesmo sem motivo. E quando fui dormir, algo me fez olhar para o teto, como se houvesse algo ali que eu não conseguia ver, mas que sabia que estava presente. Talvez eu tivesse deixado uma brecha, talvez eu tivesse permitido que a minha mente ficasse vulnerável. Talvez fosse medo, talvez fosse curiosidade, mas a sombra parecia saber tudo, cada detalhe da minha noite, como se tivesse observado cada passo que eu dei. A presença começou a crescer, a aumentar de tamanho, não como algo que se aproxima fisicamente, mas como se preenchesse o espaço espiritual. Era como se a sombra tivesse mais profundidade do que o quarto, como se fosse um portal para algo maior. Algo que vinha de um lugar onde a luz não existe, onde nada respira, onde nada vive. Eu sentia uma pressão na cabeça, uma dor lenta, pulsante, que vinha de dentro. Então a sombra falou de novo. Você olhou para mim antes do tempo. Um arrepio percorreu minha espinha como uma garra invisível. Eu não lembrava de ter visto nada. Não lembrava de ter percebido nada. Mas a sombra insistia. Eu olhava para aqueles olhos vermelhos, agora organizados de maneira estranha, como se formassem um rosto impossível. E tentei respirar. A sombra então começou a se mover para o lado, deslizando pelo ar, revelando atrás dela algo que fez meu coração quase parar. A parede estava aberta. Não quebrada, não destruída, não rachada, aberta, como se tivesse se tornado maleável, como se tivesse se dobrado para dentro, como se fosse feita de tecido, não de concreto. A abertura não mostrava o cômodo ao lado, não mostrava nada familiar. Mostrava um breu mais escuro do que qualquer sombra. Era como se a parede fosse apenas a superfície e dentro dela houvesse outro espaço, outro ambiente, como um vazio eterno. A sombra gesticulou e, ao fazer isso, algo saiu daquela abertura. Algo longo, fino, flexível. Era como um braço, mas alongado demais, com articulações que não faziam sentido. Ele se arrastava lentamente, dobrando-se em ângulos impossíveis, como se estivesse tateando o ar, procurando alguma coisa. Procura essa que terminou quando ele tocou o chão. O som que fez não era de algo leve. Era pesado, viscoso, como se algo úmido tivesse sido jogado no piso. A sombra começou a sair mais do buraco, arrastando consigo aquela presença deformada, como se estivesse puxando algo que estava preso do outro lado. O braço se esticou mais e quanto mais ele se estendia, mais eu sentia a pressão dentro da cabeça aumentar. Era como se aquela criatura estivesse tentando puxar algo de mim, tentando fazer minha mente atravessar aquele buraco antes do meu corpo. Os olhos dela, todos eles, se voltaram para mim ao mesmo tempo. A sensação era indescritível, como se cada um daqueles globos vermelhos atravessasse minha alma, me analisando, me decodificando. Então, ela falou novamente, desta vez com uma clareza assustadora. Venha ver. Minha respiração travou. Minhas mãos tremiam. E pela primeira vez desde que aquilo começou, eu consegui mover uma parte do meu corpo. Meus dedos do pé. Foi mínimo.
Foi quase nada, mas foi o suficiente para a sombra perceber. Ela se inclinou levemente, como se estivesse interessado, como se aquele pequeno movimento fosse uma permissão. E o braço deformado se moveu rápido, raspando pelo chão, levantando minúsculas partículas de poeira que flutuavam lentamente, como se o tempo tivesse mais lento ao redor daquela coisa. O braço se aproximou da beirada da cama. Eu não sabia se ele queria me puxar, me tocar, ou simplesmente me sentir, mas quando aquele dedo comprido e fino parou a poucos centímetros do meu tornozelo, eu senti a temperatura cair a um nível tão baixo que parecia que minha pele iria rachar. E naquele momento, algo respirou dentro do vazio, atrás da parede. A escuridão já não parecia apenas um vazio, ela parecia ter forma, parecia observar. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, a casa inteira mergulhava em um silêncio pesado, tão denso que o som da própria respiração parecia perturbá-lo. Mas ali, naquele corredor, gelado, algo começou a se mover, um som baixo, arrastado, como se alguém ou algo estivesse deslizando lentamente pelo chão de madeira. Eu não conseguia ver nada ainda, mas eu sentia aquele peso invisível que pressiona o peito. Sentia aquele frio que entra pelos ossos. Sentia a mesma sensação que uma presa sente quando sabe que o predador está por perto, mesmo sem vê-lo. E então, aquele barulho parou, seguido por um sussurro tão próximo do meu ouvido que eu podia sentir o ar quente tocando minha pele, mesmo sem ninguém ali. Eu avisei. Aquela voz não era humana. Não tinha tonalidade normal. Era como se várias vozes falassem juntas, num uníssono distorcido, carregado de dor e fúria. Meu corpo congelou. Eu queria correr, queria gritar, queria fazer qualquer coisa, mas eu simplesmente não conseguia. Era como se aquela entidade tivesse tomado controle da minha própria vontade. E de repente, as luzes do corredor começaram a piscar rápido, freneticamente menos, até que tudo mergulhou em escuridão total novamente. Quando a luz voltou, eu vi, não completamente, mas o suficiente para entender que o que estava diante de mim não era deste mundo. Um contorno pequeno, distorcido, com olhos enormes, negros, sem reflexo. O tipo de olhar que não observa, devora. Era como se a sombra tivesse ganhado corpo próprio. E ele apenas ficou ali, parado, imóvel, olhando, como se estivesse aguardando minha reação. Mas quando eu dei um passo, então, aquela criatura deu um único passo à frente. E eu entendi. Aquilo não queria apenas ser visto, aquilo queria ser reconhecido, queria que eu aceitasse a sua presença. Como se tivesse retornado, porque alguém havia deixado a porta aberta. E foi ali, naquele momento, que uma verdade assustadora me atingiu. Eu não estava lidando com o espírito comum. Eu não estava lidando com algo perdido. Eu estava lidando com algo que havia sido invocado. E não por mim, mas por alguém que tinha mexido com aquilo que jamais deveria tocar. Então a criatura abriu lentamente a boca e um som profundo, gutural, impossível de imitar, ecoou pelo corredor inteiro. Um som que parecia vir de dentro da terra ou debaixo dela. E enquanto aquele som ecoava, eu percebi que as paredes da casa, sim, as paredes, começavam a se mover como se respirassem, como se algo pulsasse dentro delas. O ambiente inteiro parecia vivo, mas vivo de um jeito errado. E eu, paralisado, só conseguia observar. Até que, de repente, a criatura estendeu sua mão pequena e deformada e apontou diretamente para mim. Foi nesse instante que a casa estremeceu como se algo gigantesco tivesse batido nela. As portas se fecharam sozinhas. As janelas se trancaram sem ninguém tocar. O corredor inteiro foi tomado por uma vibração profunda, como se um trovão tivesse explodido ali dentro. E então, a criatura sussurrou novamente, desta vez mais claro. Não era para você ver. No exato momento em que ela disse isso, todas as luzes explodiram ao mesmo tempo. Vidro para todo lado, escuridão absoluta, e o silêncio voltou. Mas agora, não era um silêncio normal. Era o silêncio de algo que estava aguardando o próximo passo. Algo que, claramente, não queria ir embora. A escuridão, depois da explosão das luzes, não era apenas a ausência de claridade. Ela parecia sólida, pesada, como se tivesse massa própria. Como se daquela escuridão pudesse surgir mãos, agarrar você, puxar você para algum lugar que não deveria existir. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Aquele ser, aquela coisa, havia desaparecido no mesmo instante em que as lâmpadas estouraram. Mas eu sabia
Eu sentia que ele ainda estava ali. A casa inteira parecia respirar. Um som baixo, abafado, como se as paredes inspirassem e expirassem lentamente, como se a estrutura tivesse vida própria. E então, alguma coisa começou a raspar atrás de mim, bem devagar, como unhas arranhando madeira antiga, subindo pela parede, chegando cada vez mais perto da minha nuca. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. E eu sabia, se eu me virasse rápido demais, algo terrível aconteceria. Então eu virei devagar, muito devagar, e não havia nada lá. Mas o som continuava. Agora, vindo do teto, eu ergui o olhar. E o que eu vi fez meu corpo gelar completamente. Algo estava correndo pelo teto. Não andando, não rastejando, correndo, como se aquilo estivesse usando o teto, como se fosse o chão. Passos rápidos, leves, frenéticos, de um lado para o outro. Eu consegui ver apenas um contorno. Um vulto pequeno, esquelético, flexível demais para ser algo humano. Aquela criatura estava se movendo de forma impossível, como se os ossos dobrassem em ângulos que não existem na anatomia de nenhuma criatura deste mundo. E então, abruptamente, ela parou. Então eu virei devagar, muito devagar, e não havia nada lá. Mas o som continuava. Agora, vindo do teto, eu ergui o olhar. E o que eu vi fez meu corpo gelar completamente. Algo estava correndo pelo teto. Não andando, não rastejando, correndo, como se aquilo estivesse usando o teto como se fosse o chão. Passos rápidos, leves, frenéticos, de um lado para o outro. Eu consegui ver apenas um contorno. Um vulto pequeno, esquelético, flexível demais para ser algo humano. Aquela criatura estava se movendo de forma impossível, como se os ossos dobrassem em ângulos que não existem na anatomia de nenhuma criatura deste mundo. E então, abruptamente, ela parou, bem acima de mim. Silêncio total. Até que, do teto, a cabeça daquela criatura começou a descer, de ponta cabeça. Os olhos negros, profundos e completamente vazios, fixos nos meus. A boca! Aquela boca distorcida, grande demais, foi se abrindo devagar. Devagar, como se estivesse tentando sorrir. Um sorriso que nenhum ser vivo deveria ser capaz de fazer. E naquele instante, as paredes começaram a pulsar com mais força, como se aquilo dentro da casa estivesse ficando impaciente, como se quisesse sair, ou entrar, ou retornar. Mas quando toquei na maçaneta, senti a mesma presença atrás de mim. Aquela sensação de algo pequeno, mas absurdo, parado a poucos centímetros da minha pele. Eu não tive coragem de olhar. As luzes piscavam sem parar. O ar estava pesado. O sussurro voltou, agora mais forte. Você abriu? Então... Algo puxou meu tornozelo com tanta força que eu caí no chão. Raspei os braços, bati o ombro e quando olhei para trás, duas mãos pequenas e deformadas estavam saindo debaixo do sofá, agarrando minha perna, tentando me arrastar para a escuridão. E não eram mãos humanas. As juntas estavam no lugar errado. Os ossos pareciam tortos. A pele era cinza, esticada, fina, quase transparente. E o pior, aquelas mãos, eles tinham mais dedos do que deveriam. Eu chutei com força, tentando me soltar. E por um segundo, só um segundo eu consegui ver o rosto daquela criatura saindo das sombras. E ela parecia estar sorrindo. Um sorriso impossível, amplo demais, largo demais, cheio de dentes que não eram dentes. E então ela disse, já é tarde. Eu consegui escapar. Mas quando tentei correr para a porta, ela bateu sozinha. Com força devastadora. Eu estava preso dentro da casa. Preso com algo que não era humano. E que claramente não queria me deixar sair. A porta havia batido com tanta força que o som pareceu tremer dentro do meu peito. A casa ficou completamente silenciosa depois disso. Um silêncio tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Eu sabia que não estava sozinho ali dentro. Eu sabia que aquela coisa, aquele ser, estava apenas esperando o momento certo, observando, medindo meus movimentos, se alimentando do meu medo. Eu encostei as costas na porta, ofegante, com as mãos tremendo. Mas então, algo totalmente impossível aconteceu. A casa começou a sussurrar meu nome. Não era uma voz, não era uma pessoa. Era como se as paredes respirando formassem palavras. Como se o som saísse dos próprios tijolos. Ah, aqui, eu vejo você. Meu nome sendo arrastado, esticado, como se algo sem boca estivesse tentando pronunciar. O sussurro vinha de todos os lados. Do teto, do chão, das paredes, do corredor escuro, atrás de mim. Eu fechei os olhos por um segundo, apenas um segundo, tentando recuperar o fôlego. E foi o suficiente. Quando abri os olhos novamente, havia marcas na porta. Marcas de unhas,
Cortes longos, profundos, como se algo tivesse arranhado a madeira enquanto eu piscava. E o pior, as marcas formavam palavras tortas, irregulares, escritas como se alguém com dedos quebrados estivesse tentando desenhá-las. As palavras diziam: não era para você acordar. Eu senti um frio subir pela minha espinha. Porque naquela hora eu entendi algo muito claro. Aquela criatura não estava apenas ali por acaso. Ela não estava presa comigo. Eu estava preso com ela e, por algum motivo, ela achava que eu acordei antes da hora. E então, um som começou a ecoar pela casa. Um tic-tic-tic-tic rápido, repetitivo, como se algo pequeno tivesse batendo as unhas no chão. E aquilo vinha em minha direção. Eu recuei devagar, sem tirar os olhos do corredor escuro. Mas nada apareceu, nada se mexeu. Mesmo assim, eu senti a presença se aproximando. Então o relógio da sala marcou 3:01 da manhã. E no exato momento em que o ponteiro avançou 1 minuto, a temperatura despencou. O vidro da janela começou a criar camadas de gelo por dentro. Minha respiração virou fumaça. O ar doeu na garganta. Então toda a casa exalou um suspiro longo, profundo, grotesco. Como se algo enorme estivesse acordando dentro dela. E depois passos lentos, pesados, vindo do cômodo mais distante do corredor. E com cada passo, o chão afundava um pouco. Como se algo maior que um ser humano estivesse andando ali dentro. Mas quando os passos pararam, a voz que surgiu não era grande, não era profunda. Era a voz da criatura pequena. A voz infantil, a voz que não pertencia a nada vivo. Ela falou devagar, como se quisesse que eu entendesse cada sílaba. Ele acordou também. Meu sangue gelou, porque aquilo significava que, além da criatura que já estava comigo, tinha outra coisa na casa, algo maior, mais antigo, mais perigoso. E aquela criatura menor parecia estar com medo. Um estrondo fez as paredes tremerem. Um segundo estrondo, mais forte. E então, algo enorme começou a se arrastar dentro da casa, como se tivesse muitas pernas, ou nenhum osso, ou um corpo grande demais para caber ali. E aquela pequena criatura, aquela que vinha me aterrorizando desde as 3 da manhã, sussurrou com uma voz desesperada. Ele não gosta que olhem. E no mesmo instante, o corredor inteiro se deformou. A sombra avançou pelas paredes como um líquido vivo. E eu percebi que eu não tinha visto nada ainda. Era a voz da criatura pequena. A voz infantil, a voz que não pertencia a nada vivo. Ela falou devagar, como se quisesse que eu entendesse cada sílaba. Ele acordou também. Meu sangue gelou, porque aquilo significava que, além da criatura que já estava comigo, tinha outra coisa na casa, algo maior, mais antigo, mais perigoso. E aquela criatura menor parecia estar com medo. Um estrondo fez as paredes tremerem. Um segundo estrondo, mais forte. E então, algo enorme começou a se arrastar dentro da casa, como se tivesse muitas pernas, ou nenhum osso, ou um corpo grande demais para caber ali. E aquela pequena criatura, aquela que vinha me aterrorizando desde as 3 da manhã, sussurrou com uma voz desesperada. Ele não gosta que olhem. E no mesmo instante, o corredor inteiro se deformou. A sombra avançou pelas paredes como um líquido vivo. E eu percebi que eu não tinha visto nada ainda. O verdadeiro horror estava apenas começando. O corredor estava totalmente deformado, como se a própria realidade estivesse sendo pressionada por dentro. As paredes se esticavam, contraíam, respiravam. E o ar ficou tão pesado que cada inspiração parecia um esforço enorme. O ser pequeno, aquele que me aterrorizava desde as 3 da manhã, havia se escondido. Sim, ele se escondeu, atrás de um móvel tombado, encolhido, tremendo, com os olhos enormes brilhando na escuridão. Isso me fez entender algo terrível. Se aquela criatura estava com medo, então o que estava vindo era muito, muito pior. O chão tremeu, devagar, rítmico. Thumb, thumb, thumb. Como se algo enorme estivesse caminhando dentro da casa. Algo pesado demais para existir. E a cada impacto, o corredor se estreitava mais, como se a casa estivesse sendo comprimida por dentro. A criatura pequena ergueu a cabeça lentamente. E sua voz, trêmula, quase um sussurro quebrado, escapou. Não, olha, mas era tarde. Uma sombra gigantesca apareceu no final do corredor. Não tinha forma definida. Não tinha contorno normal. Era como se a escuridão estivesse sendo torcida e moldada em algo que não deveria existir. Uma massa negra, pulsante, com veios vermelhos brilhando por dentro. Como se carregasse algo vivo e faminto. E o pior não era isso. O pior era o olho. Sim, um único olho enorme, no centro daquela massa de escuridão, piscando de forma lenta e pesada. E ele me viu,
No instante em que aquele olho me observou, meu corpo inteiro travou. Era como se minha mente tentasse fugir do próprio crânio. Aquela coisa não era apenas grande. Ela não deveria ser vista por seres humanos. E a criatura menor começou a bater a cabeça na parede, desesperada, repetindo: "Não olha, não olha, não olha." Mas era tarde demais, porque a sombra gigante percebeu minha presença e começou a se mover. Se ele te vê, ele leva. Leva para onde? Eu senti minha respiração falhar. O ar ficava mais pesado a cada segundo. Como se algo me puxasse de dentro, puxando a alma, não o corpo. O enorme olho me observava sem piscar. A sombra pulsava como se estivesse respirando. Então aconteceu o pior. A casa apagou. Tudo. De uma vez. Escuridão total. E eu ouvi passos atrás de mim. Mas não eram passos grandes. Eram pequenos, rápidos, frenéticos. A criatura pequena estava com medo. Mas agora ela estava atrás de mim. E ela sussurrou no meu ouvido: "Ele vai abrir a porta." Antes que eu perguntasse qual porta, um estrondo gigantesco ecoou da cozinha, como se algo enorme tivesse arrancado a porta do armário, ou a porta que separa este mundo de algum outro. O som se espalhou pela casa inteira. Veio a reais de reais. Então, eu finalmente entendi. A casa não estava sendo invadida. A casa estava se abrindo por dentro, como se fosse um portal, um útero escuro, uma passagem. E algo estava atravessando. A casa inteira tremia, como se estivesse prestes a desabar. A criatura menor apertava meu braço com força, suas mãos frias, deformadas e frágeis, tremendo como se ela própria estivesse desfazendo. O enorme olho no final do corredor pulsava como um coração exposto. Ele observava tudo. Ele sentia tudo. Então, no meio daquela escuridão esmagadora, eu ouvi, com clareza absoluta, o som que não deveria existir. Uma porta se abrindo lentamente, bem atrás de mim. Uma porta que eu sabia que não estava ali antes. Uma porta que não fazia parte da planta da casa. Uma porta que eu nunca tinha visto na vida. Ela rangeu como se estivesse viva, como se estivesse acordando, depois de anos adormecida. GN. A criatura menor soltou meu braço e recuou desesperada para a escuridão, arrastando-se de costas pelo chão. Com a voz mais fraca que eu já ouvi sair de qualquer coisa, ela sussurrou: "Se você entrar, ele te apaga." Eu virei devagar, muito devagar, e vi a porta preta, alta, torta, como se tivesse sido construída às pressas por mãos que não entendem o conceito de forma ou simetria. No lugar onde deveriam estar dobradiças, havia algo se mexendo, algo que parecia carne, algo que pulsava no mesmo ritmo do enorme olho atrás de mim, e algo dentro daquela porta respirava. Eu tentei correr, mas a sombra enorme avançou pelo corredor, se arrastando pelas paredes como se fosse parte delas, distorcendo tudo ao redor. Ela não queria que eu fugisse, ela queria que eu entrasse. O ar ficou denso, o chão rachou, o teto inclinou como se fosse derreter. Então a porta se abriu completamente e eu vi o que estava do outro lado. Não era um quarto, não era um porão, não era nada que um humano deveria ver. Era um vazio vivo, um espaço que parecia sugar luz, som, ar, pensamento, como se fosse um buraco na realidade, um espaço incompleto, aguardando algo ou alguém. Quando eu olhei para aquele vazio, meu corpo perdeu a força, minhas pernas ficaram fracas, meus olhos arderam, parecia que minha alma estava sendo puxada. E o enorme olho atrás de mim falou mais uma vez. Dessa vez, claramente. Dessa vez, direcionado a mim. "Agora, você volta." A criatura menor gritou algo que não consegui entender. Um grito desesperado, doloroso, como se estivesse sendo destruída por dentro. Então ela correu em minha direção, pulou em cima de mim. E por um segundo que pareceu uma eternidade, eu ouvi o coração dela batendo rápido, como se ela estivesse mais viva naquele instante do que nunca. E a única coisa que ela disse, com a voz mais humana que teve durante toda a noite, foi: "Eu fico no seu lugar." O chão abriu, o vazio engoliu ela. A porta se fechou com um estrondo que fez a casa inteira estremecer. E como num piscar de olhos, o enorme olho desapareceu. A sombra se desfez. As paredes voltaram ao normal. As luzes se acenderam todas ao mesmo tempo, sem ruído, sem explosões, sem falhas. A casa estava silenciosa, vazia, completamente normal. E eram exatamente 3h33 da manhã. Eu fiquei ali no chão tentando entender o que havia acontecido, tentando recuperar a respiração, tentando acreditar que tudo aquilo foi real. Mas quando finalmente consegui levantar, a porta preta havia desaparecido. Como se nunca tivesse existido. O corredor estava limpo. Nenhuma marca, nenhum arranhão, nada. Exceto por uma coisa. Na parede,
escrita em algo que parecia carvão queimado. Estava uma frase curta, traçada com a caligrafia torta da criatura menor. Eu te acordei. Não devia, perdão. E naquele instante eu entendi. Eu não fui atacado. Eu fui substituído. E desde aquela noite, todas as madrugadas, exatamente às 3 da manhã, eu escuto alguém batendo dentro da parede, como se estivesse tentando sair. Como se soubesse meu nome, como se estivesse esperando eu abrir a porta novamente.